o sol. Eu te direi quase a meia voz, tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Eu te direi quase a meia voz, tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Despertas e o teu riso é como o dia iluminando tudo. Me beijas e a ternura de tuas mãos me acaricia todo. Perguntas e eu te respondo então. Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo, pra te dizer feliz que te desejo tanto. Amanhã quero te dar amor, igual a uma rosa quando forte brilha o sol. Eu te direi quase a meia voz, que o tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Eu te direi quase a meia voz, que o tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Apaga essa luz que eu tenho tanto amor pra te dar. Eu te direi quase a meia voz, que o tempo nessa noite que é só nossa, não demora a passar. Apaga essa luz. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar porque a vida é assim. Eu sempre vou e volto nos teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou sua vaidade, eu vivo seguindo teus passos, eu sempre estou preso em seus laços. É só você chamar que eu vou, porque você não vai embora de vez. Porque não me liberta dessa paixão. Por quê? Porque você não diz que não me quer mais. Porque não deixa livre o meu coração. Mas tem que me prender, tem que seduzir. Boa noite, ouvintes do Piauí, em especial os alunos do Colégio Objetivo. Iniciaremos agora a nossa radioaula pensando no máximo resultado na prova do Enem 2014. Você que está me acompanhando, você tem a possibilidade de baixar o material através do nosso site www.objetivopi.com.br. Ainda há a possibilidade de interagir através do telefone 2107-6650. 2107-6650. A partir de agora, portanto, através do site, através do telefone, nós podemos bater um papo tranquilo aqui, que vai naturalmente conduzir você a ter muita facilidade na resolução da prova. Eu sou o professor Romulo Arantes e é sempre uma grande satisfação poder falar com vocês, queridos alunos. Eu selecionei algumas questões, inclusive as duas primeiras estavam na última prova, e qual a razão para ter selecionado 10 questões.
A prova do Enem de linguagens, desde 2011, ela tem apresentado uma perspectiva de extremamente previsível, o que, diga-se de passagem, é muito positivo, considerando o aluno, o candidato, ele tem naturalmente condições de prever que tipo de questão, os conteúdos, e um aspecto muito relevante, alguns autores se repetem sistematicamente na prova. O que ocorre efetivamente na prova de linguagens é que, se você fizer uma análise comparativa, você vai perceber que as provas de 2011, 2012, 2013 e seguramente a prova de 2014 vai apresentar o mesmo padrão. Então, a utilização, por exemplo, de uma questão do ano passado nos dá total facilidade de prever o que vai acontecer na prova. Então, a partir desse momento, acesse, por favor, o site www.objetivopi.com.br ou através do telefone 2107-6650, que nós vamos bater um papo legal e as coisas vão fluir tranquilamente. A primeira questão, a minha sugestão sempre é começar bem a prova. É interessante que você compreenda que o dia mais importante da resolução dessa prova é o segundo dia. Justificativa. A prova tem critérios. A prova também tem critérios de desempate. E o primeiro critério é a nota de redação. O segundo critério é a nota da prova de linguagens. O terceiro critério é a nota da prova de matemática. O quarto critério de desempate é a nota da prova de ciências da natureza. E o último critério é a nota da prova de ciências humanas. Pensando dessa forma, ou seja, pensando efetivamente como funciona o cálculo para colocar você no ensino superior, é que eu afirmo categoricamente que o segundo dia é o mais importante. Então, o que ocorre? No segundo dia, você vai ter 5 horas e meia para a resolução da prova. O detalhe é, você tem 45 questões de linguagens, 45 questões de matemática e a redação. A minha sugestão é que você abra o caderno de provas e, de forma racional, você observe o tema da redação e você dê uma olhada rápida nas questões de linguagem e de matemática. Efetivamente, ao longo do ano, o nosso aluno do Objetivo, ele se submeteu a diversos simulados. Então, naturalmente, já testou, já sabe por onde começar, se por redação, se por linguagem, por matemática, e entende perfeitamente que a praticidade ou objetividade é palavra de ordem. Então, o que ocorre é, você precisa de técnica. Naturalmente, o professor Tiago já teceu considerações para que você construa uma boa redação. Os professores de matemática, extremamente competentes lá da nossa escola, também já te indicaram como fazer, como proceder. E agora eu vou sugerir aqui uma técnica tranquila que vai te ajudar a responder bem. Você tem 3 minutos e 10 para responder cada questão. Olha a prova e começa bem a prova. Primeira questão. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... O ideal é que nesse momento você faça uma interrogação. Observem, por favor, que eu não comecei a questão lendo o texto, porque a parte mais importante da questão não é o texto. Grave problema cometido por boa parte dos candidatos. Ficam extremamente preocupados em analisar o texto, perdem um tempo valioso. Nós não vamos perder tempo. Galera lá do Colégio Objetivo, que está habituada já com esse procedimento, o procedimento fundamental é não vos afobeis. Não vos afobeis. Leia o texto abaixo, não leia. Vá direto para o enunciado. Extraia o mais importante. Perceba que essa questão sobre funções da linguagem, ela não quer que você defina quais são as funções do texto. A questão está te dizendo qual é a função. É como se uma questão de matemática te desse a expressão, ou de física te desse já montada ali a estrutura para tu desenvolver o cálculo. De química do mesmo jeito. Já está definido. A função predominante é metalinguística. Por quê? Esse é o questionamento do item da prova. Então veja só, o que você vai fazer agora? Você vai lembrar quando é que ocorre, em que circunstâncias ocorre predomínio da função metalinguística. A função metalinguística ocorre quando você usa a coisa para explicar a própria coisa. Por exemplo, dicionário. Você tem palavra explicando palavra. Um outro exemplo categórico. O video show é um programa de televisão que fala sobre a programação da televisão.
Agora vem uma dica do Colégio Objetivo, do professor Rômulo. Em que escolas literárias, ou em que escola literária, você obrigatoriamente terá a função metalinguística, ou seja, você vai ter, por exemplo, o poema falando sobre o fazer poético. Não esqueça que a característica mais importante do parnasianismo, o princípio, é de arte pela arte. Dessa forma, naturalmente, ao parnasiano, o mais importante é usar o poema para refletir sobre o próprio fazer poético. Um exemplo categórico. O poema mais popular, mais conhecido e importante do parnasianismo brasileiro se chama Profissão de Fé. Por que Profissão de Fé? Profissão de Fé é uma profissão árdua, difícil. Lendo o texto você vai entender. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Lá no final do texto, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Observem que o poema está falando sobre o fazer poético. Ele estabeleceu uma analogia entre o poeta e o ourives, para deixar claro que o fazer poético é difícil, é uma profissão difícil, árdua, de fé. Toda vez que você estiver diante de um texto e embaixo você observou Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, autores parnasianos, você já sabe. Ali vai predominar a função metalinguística. Assim como, num texto ultrarromântico do Álvares de Azevedo, por exemplo, predominará a função emotiva. Assim como, numa outra circunstância, imagine, por exemplo, que você está lendo um trecho de Marília de Dirceu, obra importante do arcadismo brasileiro. Ao longo de todo o texto, o pastor Dirceu tenta convencer a pastora Marília a ficar ao seu lado. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar ali o gado. De tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos dos sóis queimado, tenho um próprio casal e nele assisto. Dai-me legume, frutas, azeite, das brancas ovelhinhas tiro leite e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. O eu lírico está tentando persuadir e convencer. Um outro exemplo. Ornemos nossas testas com as flores e façamos do feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos os prazeres, são os amores. Sobre nossas cabeças, sem que os possa deter, o tempo passa. E para nós, Marília, o tempo que passa também morre. Ele convida ela a viver intensamente, carpe diem, considerando que o tempo passa rapidamente. E se o tempo passa, o racional seria viver. Esse é um exemplo categórico de função apelativa ou conativa. Nós observamos verbos no modo imperativo. Além dos verbos no modo imperativo, nós observamos o desejo de persuasão. Essa é uma dica especial. Portanto, por que nós temos função metalinguística? Naturalmente, porque o texto vai fazer referência ao fazer literário. Sempre que você tem a coisa explicando a própria coisa, é metalinguagem. Então entenda, os 3 minutos e 10 que você tinha para responder a questão serão utilizados da melhor maneira possível. O texto traz em relevo funções metalinguística e poética. Por que poética? É literário. Se é literário, função poética. Por que metalinguística? Porque nós teremos a coisa explicando a própria coisa. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela, vamos ao texto, lusofonia. Embaixo tem, isso é o título do texto, lusofonia, numa referência aos usos linguísticos dos países que praticam a língua portuguesa. São as divergências ou singularidades linguísticas dos países que utilizam o idioma. Aí aparece rapariga, substantivo feminino, de rapaz, mulher nova, moça, bonita, meretriz. Observem que logo no começo tem um verbete dicionário. Nós temos palavra explicando palavra. Escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chavena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão. Mas eu posso escrever este poema sobre esta rapariga, porque no Brasil a palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Eu vou voltar. Escrevo um poema. Observem que ele está utilizando o poema para explicar o próprio poema. Ele está usando o poema para justificar por que ele está a escrever. Essa é a justificativa. É metalinguístico porque ele está usando o texto para explicar o próprio texto. Não havia necessidade de continuar a leitura, não. Você não precisava, porque você já extraiu a essência para a resolução da questão. Letra A. Justifica-se pela, interroga, discussão da dificuldade de se fazer arte inovadora no mundo contemporâneo. Não. Pela discussão que se trava sobre o próprio fazer literário. Letra B. Defesa do movimento artístico da pós-modernidade, típico do século XX. Também não. Letra C. Abordagem de temas do cotidiano, em que a arte se volta para assuntos rotineiros. Até agora não se fez referência
ao fato de utilizar o texto para explicá-lo. Utilizar a obra literária para explicar a própria obra literária. Tematização do fazer artístico. Justifica-se. Quando ocorre metalinguagem em textos literários, quando se utiliza o texto para explicar o próprio texto. Tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Ou seja, ele utiliza a obra para explicar a própria obra. Qual o sentido para escrever esse poema? Refletir sobre os usos linguísticos e as diferenças de significado entre as expressões dos países que utilizam a língua portuguesa. Daí o título, Lusofonia. Letra E. Valorização do efeito de estranhamento causado no público, que faz a obra ser reconhecida. Percebam, por gentileza, como a questão é simples. Questão do ano passado. Portanto, eu não estou cogitando, eu não estou imaginando. Estava na prova, esteve na prova. E como a prova tem um padrão, você já sabe. Nós esperamos, quando eu falo nós, eu me refiro àqueles que estudam profundamente a prova, nós esperamos um número razoável de questões sobre funções da linguagem. E sempre assim. Definindo qual a função predominante e o que você vai fazer, você vai se antecipar à resposta. Aqueles 3 minutos e 10 que são destinados à resolução, você vai consumir daí 1 minuto, 1 minuto e meio, tranquilamente. E o outro tempo? O outro tempo você vai destinar naturalmente para a resolução, para a construção da redação, que indiscutivelmente é a parte mais complexa da prova. Eu acredito que o aluno que está bem condicionado, o aluno do objetivo, ele está acostumado com esse tipo de procedimento. Então, minha expectativa é que ele consiga ganhar minutos em cada uma dessas questões, o que lhe permitirá dedicar mais tempo à redação, e ele vai conseguir, no final da prova, pelo menos 20 ou 30 minutos para fazer reflexão sobre algumas questões. Que questões seriam essas? Quando você estiver diante de uma questão e você perceber que ela vai te desestabilizar, ou seja, você leu o enunciado, fez análise do texto, mas quando você foi para as alternativas, você achou todas parecidas e vai sentir o desespero antes que isso aconteça, você age de forma altiva e superior. Você estudou. O que você faz? Você destaca aquela questãozinha e vai para as outras. Eu estimo, e isso é razoável, entre 20 e 30 minutos. Você retorna no final, naturalmente com a redação pronta, naturalmente com a maior parte das questões gabaritadas, e você destina aqueles 20 minutos com o propósito ali de fechar essas questões que ficaram para depois. 2, 3 questões no máximo. Eu tenho convicção que, exemplo do que foi feito com a primeira questão, vocês vão conseguir. E a consequência é natural. A consequência é a nossa aprovação. Mais uma vez, participe conosco. O contato é 2107-6650. Eu estou aqui para tirar suas dúvidas, para conversar com você. 2107-6650. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, eu estou aqui para isso. Vou dar a você um contato aqui do WhatsApp para que você possa interagir com mais facilidade. 8841 9470. 8841 9470. Você pode mandar sua mensagem e com o maior prazer eu vou lhe ajudar. Eu vou responder. Vamos agora à segunda questão, também da prova do ano passado, da prova de 2013. Leia os textos abaixo. É o seguinte, quando aparecer leia o texto abaixo, você não lê, vai direto para o enunciado. Justificativa. Os textos, em sua maioria, são textos literários, e os textos literários apresentam linguagem conotativa, figurada, subjetiva, pessoal. Porém, a resposta da questão é objetiva. Ela é impessoal, ela é geral. Dessa forma, portanto, galera, o que vai acontecer? Quem vai garantir a você a interpretação perfeita não sou eu, e nem o autor. A maior parte desses autores já morreram. Quem garante a resolução perfeita é você. Porque naturalmente, o que vai acontecer é que no enunciado da questão, o elaborador vai direcionar a você a resolução. Então veja só, de maneira simples e descomplicada, você vai direto para o enunciado. Quando aparecer, leia os textos abaixo, nesse caso você já sabe. Uma das principais características do texto literário é a intertextualidade, ou seja, a relação que existe entre textos e autores diferentes. Numa linguagem matemática, o ponto de interseção.
O que você vai fazer? Naturalmente você vai buscar o que há em comum. Então vejam só, leia os textos abaixo, você não lê. Você olha o nome dos autores. Toda e qualquer questão do Enem que tem um texto como referência, seja ele verbal ou não verbal, ou seja, um texto literário ou uma pintura, embaixo tem que ter sempre o referencial. E por consequência, o que você faz? Você se antecipa. Dessa forma, naturalmente, você responde muito bem. Karine, meu amor, veja só. A primeira questão, eu falava sobre função metalinguística. Quando é que ocorre? Quando você usa a coisa para explicar a própria coisa. O poema, naturalmente, o poema lusofonia, está refletindo sobre o fazer poético. Observe só, escreva um poema. Por que é metalinguístico? Porque o autor usou o texto para explicar o próprio texto. Observe, meu amor, que de todas as alternativas presentes, todas, só tem uma que faz referência à metalinguagem. Tematização do fazer artístico. Ele usou o poema para falar sobre o quê? Sobre o próprio fazer artístico. Pela discussão do ato de construção da própria obra. Ele usou o texto para explicar o próprio texto. Ele usou o poema para explicar que o que interessava a ele ao construir o poema era refletir sobre os diferentes usos da língua portuguesa. E aí, tranquilo, quando você se antecipa a resposta, o que acontece? Quando você vai para as alternativas, você não perde tempo. Você vai direto para a resposta correta. E aí você não precisa daquele procedimento antigo, arcaico, de responder por eliminação. Não precisa, não há necessidade. Recebi aqui já um WhatsApp. Tá arrasando, professor. Keliane e Vilena. Eu agradeço, meninas. São seus olhos azuis. Eu estou aqui à disposição, viu? Qualquer questionamento, qualquer pergunta, estou aqui para isso, estou aqui para resolver. Professor, eu acompanho sua explicação na rádio. Podemos dizer que os poemas modernistas em geral possuem metalinguagem? Não. Vamos lá. Outra dica bacana em relação à metalinguagem. Quais são os textos que naturalmente, espontaneamente, apresentarão metalinguagem? Parnasianos. Por quê? Qual era o princípio parnasiano? Arte pela arte. Quando é que nós observamos uma retomada do procedimento parnasiano? Lembre, por favor, que o modernismo brasileiro tem 3 fases. A primeira, revolucionária, ruptura com o passado, antiparnasiana. A segunda, amadurecimento, de preocupação social. E a terceira, neoparnasiana, porque os autores retomam o rigor formal e acrescentam a crítica social. Portanto, parceiro, o que vai acontecer? Se você estiver diante de um texto do Bilac, do Alberto Oliveira e do Raimundo Corrêa parnasianos, a tendência é ser metalinguístico. Se for um texto do João Cabral de Melo Neto, grande nome da terceira fase do modernismo brasileiro, também, porque ele é neoparnasiano. Agora, o detalhe é, se você me pergunta individualmente que grandes autores praticaram metalinguagem, o Machado de Assis, justificativa, ele iniciou o realismo. A primeira vez que nós tivemos público leitor no Brasil foi no romantismo. Quando ele iniciou o realismo, que era antirromântico, ele precisou explicar, ele criou um recurso chamado diálogo com o leitor. E ele dialogava. E dialogando ele explicava o realismo. Portanto, dialogar sobre a própria obra, metalinguagem. Os parnasianos de uma forma geral. Quem mais? Qualquer poeta que escreva poema com o título Poética, por exemplo, o Manuel Bandeira, que é autor da primeira fase modernista. Isso não é uma característica da primeira fase, é uma característica do autor. Tem um poema chamado Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, um livro de pontos, expediente, protocolo e manifestação de apreço ao senhor diretor. Abaixo os puristas. Observe que ele está criticando o parnasianismo. O poema se chama Poética. Qualquer autor que tenha um poema que se chama Poética, metalinguístico. Porém, a metalinguagem será recorrente em que escolas, efetivamente? No parnasianismo e no modernismo, terceira fase. Você vai encontrar a metalinguagem na Clarice Lispector, no Guimarães Rosa e especialmente no João Cabral de Melo Neto, Engenheiro das Palavras. Porque sendo a terceira fase neoparnasiana, a tendência natural é retomar o perfeccionismo parnasiano. E todo autor perfeccionista, todo autor preocupado com a forma, desenvolve metalinguagem, espontaneamente. Felipe Vilela, estou à disposição. Pode mandar que eu estou aqui para vocês. Alguém colocou aqui, eu não sei quem foi, Delícia. Deve ser uma referência à minha voz. A minha voz é uma voz rouca e de repente pode de alguma forma interessar, enfim. Qual a figura de linguagem mais importante no modernismo e no simbolismo? Ah, parceria.
É o Robert aqui. Deixa de besteira. Ah, beleza. Pois bem, Robert, é o seguinte, figura de linguagem. Lembrando que todo texto literário apresenta linguagem conotativa, função poética e naturalmente vai ter figura de linguagem. No simbolismo, as figuras de linguagem mais recorrentes são, espontaneamente, as figuras sonoras. Justificativa, uma das principais características simbolistas, a musicalidade. Por exemplo, tem um poema chamado Violões que Choram, do Cruz e Souza. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpios de violões, vozes veladas. Observe, por favor, que é a repetição sistemática do fonema V. Qual é a intenção? Sugerir os sons das cordas do violão. Jorge Benjor, que é um artista contemporâneo, ele compôs uma letra muito conhecida. Chove chuva, chove sem parar. A repetição do fonema che é para sugerir o barulho da chuva. Então as figuras sonoras como a literação, a assonância, a onomatopeia são recorrentes. E tem uma outra que é muito comum. Sinestesia, porque ela torna a atmosfera do texto uma atmosfera sugestiva, ou seja, hermética. Exemplo claro, tem um poema do Cruz de Souza chamado Antífona. Harmonias da cor e do perfume. A harmonia você ouve, a cor você vê e o perfume você sente. Cruzamento das sensações, sinestesia. Em relação ao modernismo, a complexidade é muito grande. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aí você vai ter figuras de linguagem das mais diversas. Não existe uma figura especificamente. Mas metáfora é uma figura geral, comparação são figuras recorrentes que podem aparecer. Valeu, Robert. Valeu pela participação. Ótima aula, professor. Jamila. Obrigado, Jamila. Estou aqui à disposição, Jamila. Agora, pode existir alguma relação do simbolismo com a vanguarda surrealista? Lucas Reis. Perfeita a pergunta, Lucas. Existe sim. Qual a ligação entre o simbolismo e o surrealismo? O simbolismo, constituído no final do século XIX, foi um movimento que surgiu por consequência da fadiga e do cansaço do homem europeu que passava por uma forte crise. Decadente, pessimista, ele opta por esquecer do mundo real e buscar na religião a evasão, o escapismo. A poesia simbolista ela é extremamente evasiva, ela busca fuga da realidade. Por consequência, nós temos como um tema muito recorrente o sonho. Qual é a temática mais recorrente das pinturas do pintor espanhol catalão, Salvador Dalí? O universo onírico, ou seja, o universo dos sonhos. Então o que há em comum? O que há em comum, sem sombra de dúvidas, é o sonho. A temática do sonho, o universo onírico. O caráter evasivo. Lucas, valeu, parceiro. Qualquer coisa, estamos aí. Até na rádio o senhor dá um show. Valeu, garoto. Valeu. Quem sois? Se apresente. Muito obrigado, viu? Estou aqui para ajudar. Professor, vamos falar de outras funções da linguagem, já que entendemos um pouco de metalinguagem. Caio do Residencial Betinho. Caio, tranquilo. Por que se chama funções? Porque todo ato comunicativo tem uma intenção. Tem uma função. Por exemplo, quando tu encontra alguém na rua e tu fala, e aí, beleza? A pessoa responde, e aí, beleza. Vocês comunicaram alguma coisa, sinceramente? Absolutamente nada. Qual era a intenção tua e da pessoa que respondeu? Estabelecer contato. O elemento de destaque é o canal. Um exemplo prático disso. No trânsito, por exemplo. Alguém se distraiu. Você buzina com que intenção? Restabelecer contato. Vou usar aqui um exemplo categórico da televisão. Você está assistindo a programação da Globo, por exemplo. E aí, de repente, comercial. Qual é a tendência natural? É você mudar de canal. Porque você sabe que o comercial é para te persuadir, te convencer. E tu não quer ser convencido. Aí é função apelativa ou conativa, tá? Persuasão. Mas aí, propaganda eleitoral, coisa do tipo, qualquer coisa. O que acontece? A Globo criou uma vinheta. O plim-plim, sinal sonoro e visual. Meu amigo, você pode desligar a televisão. Se o seu vizinho estiver assistindo a programação, você escutar o plim-plim, o que você faz? Você volta. Qual é a intenção? Restabelecer contato. Função fática. Outro exemplo categórico. O plantão da Globo. Quando você escuta o tan, 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 você já sabe. Alguém morreu. Você já vai se tremendo. O outro exemplo é a bolinha do futebol. Você está assistindo ao futebol na Globo. Você já sabe que a Globo só vai passar, só vai exibir jogo de um time. E não é o seu. O que acontece? Você está distraído, de repente a bolinha, é gol. Aí você já sabe, é gol do seu time, você volta a atenção. São exemplos práticos de função fática. Função referencial e poética, de uma vez só. Referencial, texto informativo. Qual a intenção? Informar, velho. Se a intenção é informar, se o texto apresenta linguagem denotativa, referencial. Exclui o quê? Poética.
Quando é que é poético? Texto literário, quando a linguagem é conotativa. Função emotiva, sempre que a intenção é me colocar em evidência, tipo uma autoapresentação, um momento que você vai conversar com a garota, você vai conquistá-la de alguma forma, e você vai lá e diz, olha, eu gosto de você, enfim, bababá, você está colocando para fora os seus sentimentos, função emotiva expressiva. Agora, quando você chega para a garota e depois de falar de você começa a persuadi-la, olha, eu sou a melhor opção, fica com... sem intenção é persuasão, convencimento, função apelativa ou conativa. Cada ato comunicativo tem uma intencionalidade, e aí, dependendo da intencionalidade, você tem uma função específica. Felizmente, muitas e muitas e muitas participações, o que está me deixando extremamente empolgado, mas eu vou terminar essas questões. Manda um beijo pro Frota, professor. Valeu, Frota. Um beijo, velho Frota, Bacabal. Professor, bora resolver as questões. Já fiz, queria corrigir, caso esteja errado, mas a explicação está muito boa. Se não der tempo, manda o gabarito. Eu vou responder. Obrigado. Parabéns, professora Fernanda. Faço o 3º ano do objetivo. Professora Fernanda, nesse caso, é a minha esposa. Alguém aqui conhece ela e, né? Um beijo aí para Fernanda também. Vamos lá agora. Questão de número 2. O que eu disse antes? Texto 1, texto 2. O que você faz? Se tem 2 textos, intertextualidade. Intertextualidade. Aí o que acontece? Texto 1, quem compôs? Pero Vaz de Caminha, Quientismo Brasileiro. Texto 2, Cândido Portinari. Quando? Professor, não sei nem quem é. Nunca nem ouvi falar. Pois olha do lado, quando a pintura foi constituída. 1956, século XX. Modernismo. Como é que você faz agora para entender esse negócio? Tranquilo. Por que se chama quientismo? Porque se envolveu os anos de 1500 em diante, século XVI. Quando é que começa a literatura no Brasil? Quando os portugueses chegam aqui. Quientismo, 1500. Depois o barroco, século XVII. Arcadismo, século XVIII. Aí fechou a era colonial. Século XVI, XVII, XVIII. Brasil colônia. Quando é que o Brasil se torna independente? Em 1822. Como é que você faz para lembrar disso? Qual foi a primeira escola literária a apresentar a preocupação nacionalista? O romantismo. Como é que você lembra? Qual é o poema mais conhecido da literatura brasileira? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Por que essa necessidade de afirmar a pátria e de comparar com Portugal? Porque havia necessidade de mostrar que o Brasil se tornar independente. A partir daí começa a era nacional. Primeira metade do século XIX, romantismo. Aí vem bloco. Realismo, naturalismo e parnasianismo. Aí são as trigêmeas. Filhos do mesmo pai, que é o contexto histórico, segunda metade do século XIX, e da mesma mãe. A mãe é a França, porque as 3 surgiram na França. As 3 irmãzinhas querem a mesma coisa, negaram o romantismo, mas cada uma faz de uma forma. A irmãzinha realista, com crítica social. A naturalista, com crítica social e ciência. E a parnasiana, sem crítica social, se preocupando só com a forma. Quem vem para negar as 3? Simbolismo. Depois, pré-modernismo, e do século XX, o modernismo. Vamos fazer a análise comparativa. Olhe para o enunciado. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha, obra de Portinari, retrata a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se o quê? Antes mesmo de analisar os textos, Carta do Achamento do Brasil. Vai falar sobre o quê? Sobre o descobrimento. Olha o título da pintura, O Descobrimento do Brasil, de Cândido Portinari. Ou seja, qual é o tema comum? O tema comum é o Brasil. O tema comum, a invasão portuguesa, o descobrimento. É óbvio que, pelo fato da carta ter sido composta no século XVI, por um português, é a visão portuguesa, europeia. E o texto 2, por um pintor modernista brasileiro, é a visão dele. Inclusive, é importante salientar que o modernismo surgiu no Brasil em 1922 propositalmente. Nós completávamos 100 anos de nossa independência e, infelizmente, continuávamos a copiar as produções estrangeiras. Por que a Semana de Arte Moderna foi tão revolucionária? A intenção era romper completamente com o passado e criar uma identidade nacional. Então, é natural, aí a galerinha que está estudando forte, é natural. Texto lá do quientismo vai o quê? Vai descrever a natureza e o índio. Texto do romantismo vai recuperar isso exaltando o nacionalismo fanista. Texto modernista vai fazer uma análise crítica, nacionalismo crítico. Portanto, ambos vão falar do mesmo tema, mas em perspectivas diferentes, porque são épocas diferentes. Nós nem chegamos a ler os textos, mas nós já temos essas informações, o que torna o processo muito rápido. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viram esse dia à praia 400 ou 450, algum deles faziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Percebam que a intenção é descrever. Descrever o quê? A chegada dos portugueses aqui. E qual foi o primeiro contato? O primeiro contato foi com os índios. Há uma descrição da figura do nativo. Agora, olhe para a imagem, por favor.
Observe que em primeiro plano nós temos o quê? Os nativos. Postura deles. Observem que tem um de cócoras, os outros estão em pé, estão apontando, e é possível ver ao fundo as caravelas do capitão-mor Pedro Álvares Cabral. É possível perceber, portanto, que a pintura ela foi construída a partir da Carta do Achamento, porém apresentando agora a visão de quem? De um autor brasileiro, um autor modernista. E como é que ele vê? Ele vê os índios agitados, alvoroçados, com um certo estranhamento em relação a quem está chegando. Como eu disse antes, ambos os textos apresentam uma relação intertextual, uma relação de proximidade, um diálogo que falam da mesma coisa, do mesmo tema, da chegada dos portugueses no Brasil e da recepção dos índios, mas o fazem de formas distintas porque são épocas diferentes. Pois bem, constata-se que, letra A, a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas portugueses em terras brasileiras. Perfeito. É o primeiro texto escrito em língua portuguesa no Brasil. E preocupa-se apenas com a estética literária. Está errado. Insere-se no que nós chamamos de literatura de informação. A prioridade era informar. Não era construção artística. E por que é literatura? É literatura porque o autor ele não descreveu fielmente. Em alguns momentos ele ficcionalizou. Ele ficou tão impressionado com a natureza e com o índio que acabou exagerando. Ficcionalizou, aí já está no âmbito literário. Porém, a prioridade máxima era a informação. Portanto, é literatura fraca, com maior importância histórica. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus, com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira. Ora, se o Cândido Portinari é modernista, ele não reafirma a tradição. A característica básica do modernismo, ruptura total com o passado. Sobretudo com o academicismo parnasiano. Está errado. C. A carta como testemunho histórico-político mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Perfeito. Quem escreveu foi o Pero Vaz de Caminha, o português. E a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Percebam, por favor, que fazendo como eu sugeri, se tem dois textos, intertextualidade. Textos de autores diferentes. Um é do quientismo, outro é do modernismo. Faça inferências. Analisou o enunciado perfeitamente. Quando você vai para a questão, você já vai com a resposta pronta. Chegou a letra C? Acabou. É a resposta. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, está certo até aí, cumprem a mesma função social e artística. Aí está errado. O texto 1 foi construído com a intenção de informar. Já o texto 2 com a intenção de representar artisticamente aquele momento. Então veja só, dando continuidade, letra E, a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes. Tá certo? Produzidos em um mesmo momento histórico. Aí é loucura. Era possível perceber isso pelo próprio referencial. Observem que o texto do Pero Vaz de Caminha é do quintismo, século XVI. E o texto do Cândido Portinari é do século XX, é do período modernista. Dessa forma, queridos alunos, a resposta tranquila é a letra C. Responderemos agora, com extrema facilidade, uma questão que, sinceramente, muito aguardada por quem trabalha com linguagens. O maior escritor da língua portuguesa de todos os tempos é o Machado de Assis. E colocar o Machado de Assis na prova é uma obrigação. Observem. Considerando-se o contexto deste romance de Machado de Assis, pode-se afirmar corretamente que no trecho acima, ao comentar o próprio estilo, o narrador procura... Ora, senhores, se ele comenta o próprio estilo, ele faz uso de metalinguagem. Qual a razão? Qual a justificativa? Considerando-se o contexto desse romance de Machado de Assis. Que romance? Olhe lá embaixo do texto. Dom Casmurro. Lembre de Dom Casmurro. Romance narrado em primeira pessoa. Romance realista. Romance é um texto narrativo. Se ele é romântico, aí ele tem características do romantismo. Se ele é realista, características do realismo. E assim por diante. Romance romântico não é redundante. Isso é tranquilo. Pois bem, Dom Casmurro é um romance narrado em primeira pessoa por Bento Santiago. Qual é a grande inquietação, o grande sofrimento dele? Ele acredita ter sido traído por Capitu. E o que é que ele faz para confirmar e comprovar isso? Ele procura argumentos, ele revisita a infância, o início do relacionamento, ele vai buscando situações para convencer o leitor de que ele está falando a verdade. O conhecimento prévio era decisivo para responder essa questão. Um probleminha da prova do Enem, que é uma prova maravilhosa, é que não tem uma lista de obras. E se não tem uma lista de obras, você tem que conhecer uma grande quantidade de obras. Naturalmente, nós estamos estudando há bastante tempo, né? Vocês já terminaram o ensino médio, a maioria. Os que estão comigo no pré-vestibular têm uma excelente leitura, uma grande bagagem, e nós procuramos lá
trabalhar as principais obras, e naturalmente não vão fugir disso. Como não tem uma lista de obras, eles poderiam cobrar qualquer obra, porém o bom senso tem mostrado que eles optam pelas obras mais relevantes, como por exemplo Dom Casmurro. Com base nisso, vamos lá. Meses depois fui para o seminário de São José, isso é o Bentinho. A sua mãe, Dona Glória, fez uma promessa, ela perdeu o filho mais velho, caso ela tivesse um outro filho, um homem, ele seria encaminhado ao seminário. Quando o garoto estava com 12 anos de idade, ela foi lembrada pelo agregado da família, José Dias, a fazer cumprir a promessa. E acaba indo ao seminário. Não dura muito tempo, porque o sentimento que ele nutria por Capitu era muito grande. Ele acabou desistindo, casou-se com ela, teve um filho que ele jurava não ser dele, daí está todo o conflito da história. Se eu pudesse contar as lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas as vertidas desde Adão e Eva. Figura de linguagem presente aí. Hipérbole, isso é exagero intencional. Há nisto alguma exageração, mas é bom ser enfático uma vez ou outra para compensar esse escrúpulo de exatidão que me aflige. Olha o que ele está dizendo. Se eu pudesse descrever a quantidade de lágrimas que verti quando fui ao seminário e tive que deixar o grande amor da minha vida, que era Capitu, seria maior do que as lágrimas vertidas desde Adão e Eva. E por que ele está sendo tão exagerado? Ele quer ser enfático. E aí, veja só o que ele faz. Como ele percebe que exagerou, olha o que ele diz depois. Há nisto alguma exageração, ou seja, ele já vai dizendo. Mas é bom ser enfático uma outra vez, para compensar esse escrúpulo de exatidão que me aflige. Ou seja, eu sempre sou comedido, eu sempre sou equilibrado, eu sempre falo a verdade. Às vezes é bom descontrair e exagerar um pouco. Olha, quando alguém se defende antes de ser acusado, é porque está devendo. A intenção dele, naturalmente, qual era? Era convencer o leitor, persuadir o leitor, de que ele sempre fala a verdade. Sobretudo no que diz respeito ao adultério praticado por Capitu, que é o grande desejo dele ao longo do texto. Ele tem convicção, ele tem certeza. Nós, leitores, é que não temos. Porque como é narrado em primeira pessoa, é a versão dele dos acontecimentos. Capitu não tem direito de defesa ou de resposta. Pois bem, letra A. Afiançar a credibilidade do ponto de vista que lhe interessa sustentar. Qual é o ponto de vista que ele quer sustentar? É que Capitu traiu. Ele sempre é comedido. Agora ele foi exagerado, mas ele sempre é comedido. Ele está sempre falando a verdade. A resposta, portanto, tranquila e calma, é a letra A. O que a gente faz quando acontece uma coisa dessa? Agradece a Deus. Por quê? Porque está na letra A. Se está na letra A, você não vai ver B, C, D e E. E por que não, se você está acostumado a responder por eliminação? Porque essa prova não tem pegadinha. Você não precisa. Não há necessidade. Não há necessidade de desconfiar. Você formulou, você antecipou a resposta, acabou. Vamos agora às próximas questões. Agora é o seguinte. A questão de número 4 é uma questão da prova do Enem de 2011. Mais uma questão interessante. E me sinto muito à vontade de comentá-la. E peço a vocês que ignorem o texto inicialmente. Vá para o enunciado. O quadro Les Mademoiselles de Avignon, pintado em 1907, por Pablo Picasso. E aí, nobres colegas, Pablo Picasso foi o grande nome do movimento cubista. Por que se chama cubismo? É óbvio. Porque o pintor revolucionou utilizando formas geométricas. E daí? E daí que os objetos que antes eram representados no único plano passaram a ser representados em vários planos. Nós passamos a ter o que tecnicamente se chama de visão simultânea. E vulgarmente a gente chama de visão tridimensional. Pois bem, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela... Por favor, faça a pergunta. Essa nova tendência se caracteriza pela... Qual é a característica essencial do cubismo presente na imagem? Por favor, agora vá à imagem. Observem, por favor, que as mulheres foram representadas em diversas perspectivas. Quem está acompanhando pelo nosso site ou pelo material impresso, é possível perceber no canto inferior direito que o rosto da mulher está de frente, o corpo está de lado e as pernas estão de costas. Ou seja, nós temos uma visão simultânea. Nós temos aí as mulheres sendo representadas em diversas perspectivas ou diversos planos. Isso aqui gerou uma grande dúvida, um grande alvoroço, porque as pessoas não estavam acostumadas com isso. Letra A. Pintura de modelos em planos irregulares. Claro. Não existe mais simetria, busca pela perfeição e beleza que eram convencionais na arte tradicional. B. Mulher como temática central da obra. Por favor,
a mulher figura nas produções artísticas há bastante tempo. Lembre, por favor, da Gioconda, do Da Vinci. A mulher já vem sendo representada desde o Renascimento. Sendo representada por vários modelos. Não. A presença de vários modelos também já era recorrente. D. Oposição entre tons claros e escuros. Lembrando, oposição, contradição, só tem uma palavra para representar. Barroco. Professor, como é que eu faço para lembrar? A expressão barroco advém do espanhol, barrueco, que significa pérola encontrada no fundo do mar sem forma definida. E por que pegaram o nome da pérola e aplicaram para esse movimento artístico? O homem da época, ele estava completamente dividido. Ele via do Renascimento acreditando na razão. Porém, a igreja, através da Contra-Reforma, o obrigou a retomar a fé. Justificativa. A Reforma Protestante, ela enfraqueceu o poder da igreja. A igreja, para reagir, o que fez? Instaurou o Concílio de Trento e a Contra-Reforma. Resultado? O homem ficou dividido, perturbado, não sabia o que fazer. E como é que o artista representa isso? Se a obra ela é uma manifestação da época, se o artista representa o que está vivendo, vamos lembrar aqui das obras do Aleijadinho. Lembre, por favor, que a arte santeira dele apresenta santos que olham para o chão, um olhar indeciso e vacilante. Não é o santo que está assim, é o artista, é o homem da época, contraditório. Como é que eles representam contradição na tela? Contraste entre claro e escuro. Não é o caso do cubismo. Letra E, nudez explorado como objeto de arte. A nudez já havia sido explorada. Dessa forma, mais uma vez, agradecer a Deus que a resposta está na letra A e está resolvido o problema. Vamos à próxima questão. A exemplo do que ocorre. Agora, essa questão foi uma questão que eu elaborei recentemente. Também com a intenção de exercitar, porque são muitos textos verbais. E quando chega a imagem, às vezes o aluno fica com medo, porque ele não está tão habituado. Não é o nosso caso, né? Nós já estamos acostumados com isso. A exemplo do que ocorre com a apresentação de tão singular e vanguardista obra na Europa por Pablo Picasso, no Brasil alguns artistas conseguiram causar surpresa no público. Exemplo maior de susto e revolta foi o escritor Monteiro Lobato. Conhecidíssimo que ele fez. Monteiro Lobato foi muito grosseiro. Em 1917, quando a pintora Anita Malfatti, após uma temporada na Alemanha e nos Estados Unidos, construiu uma grande exposição, ele escreveu um artigo chamado Paranoia e Mistificação. Ele acabou com a moça, porque ele não suportava as inovações modernistas. Que diante da exposição de vanguarda, reagiu escrevendo o artigo Paranoia e Mistificação. Inclusive, esse artigo esteve na prova do Enem em 2008, logo na abertura, para a resolução de 2 questões. Assinale a alternativa a seguir que traga a composição que motivou o reacionarismo de Lobato. Se fosse do Enem, teria embaixo cada um dos artistas e você associaria ao período. Como fui eu que elaborei, para exercitação, para forçar, para responder no nível mais elevado aqui, para ter facilidade lá, eu ocultei. Que é para você se esforçar. Por exemplo, a letra A. Olhe para a imagem. A imagem aí é uma imagem sacra religiosa. Se a imagem sacra religiosa, se a oposição entre claro e escuro é barroco. Acabou. A segunda, observem, por favor, que a presença de soldados romanos. A retomada da antiguidade clássica, valores greco-romanos, greco-latinos. Isso é neoclássico. Letra C, isso é uma pintura do Goya. Observe que tem um homem sendo fuzilado. Isso é um autorretrato, é o próprio artista. Ele está com uma expressão de sentimento e emoção. Isso é romântico. Vejam a letra D. Trabalhadores braçais. Há uma descrição verossímil, sobretudo das vestimentas rasgadas. É realismo. Isso é Gustavo Colbert. E a letra E. Olha a letra E. O japonês amarelo. A imagem deformada. O gosto pela caricatura. Esse homem, o olhar dele é um olhar de angústia. Essa angústia era oriunda da certeza da guerra. O expressionismo foi um movimento construído em 1910, às vésperas da Primeira Guerra Mundial. Qual era a certeza do homem? Guerra e aniquilação. Qual era a intenção dos artistas? Representar o interior agônico e sofrido. A resposta, portanto, letra E. Agora nós vamos às questões 6 e 7. Eu vou comentar as questões e, no final, eu vou, com certeza, tecer uma outra consideração aqui. Eu tenho recebido mensagens, eu vou até ver aqui, para ter uma noção. No momento eu recebi, além daquelas que eu já comentei, eu recebi 150 mensagens. 150, 151, está atualizando aqui constantemente. Eu juro que eu vou tentar ajudar. Questões 6 e 7. 6 e 7. Você vai fazer o Enem? Ainda tem dúvidas em algum assunto? Então sintonize a Clube comentar FM. Depois, tu comentar tudo, inclusive respondo em respeito no WhatsApp. Mas se você quiser continuar comigo, é simples. Domingo, lá no auditório Luiz Pires, no Atlantic City, eu estarei lá, às 7 horas da manhã, minha aula. Então você vai lá, vai ser um grande prazer.
Nós vamos continuar com outras questões que vão lhe ajudar, mais uma vez, a ter tranquilidade e fazer uma boa prova. Leia o poema a seguir, não leia. Vá lá para o enunciado. Leia as afirmações a respeito dos versos de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, qual é a escola literária? Modernismo. Qual é a fase? Primeira fase. Quais são as características? Ruptura com o passado, liberdade formal, versos livres, versos brancos, temática do cotidiano, linguagem simples. Beleza. Já temos informações, agora vamos para o texto. Poema retirado de notícia de jornal. Todo mundo sabe que normalmente o título é uma síntese do texto. Portanto, o título é sintético, o título é pequeno. Olha o tamanho, poema retirado de notícia de jornal. Isso está mais para uma manchete do que para um título de poema. Isso é inovação, isso é experimentalismo estético, típico da primeira fase. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Olha para o texto, por favor. Versos livres, versos brancos, linguagem simples, temática do cotidiano. O cara está falando de quê? De um cidadão que cansou da vida que levava, tomou todas e acabou cometendo suicídio. Me respondam, parece ou não com uma notícia de jornal? A sensação que você tem é que é uma página policial. Diante disso, você vai lá e fecha suas conclusões. Item 1. A originalidade e o aspecto inovador do poema são expressos especialmente por meio do tom da prosa narrativa. Interessante, porque esse poema ele tem um andamento da prosa. Ele lembra um texto em prosa. É um poema prosaico. O narrativo, ele conta uma história. A história do João Gostoso. O tom de prosa narrativa e pela síntese de linguagem. De fato, o poema é sintético, o que faz lembrar um texto jornalístico. O item 1 é perfeito. Agora, tome muito cuidado. Tome muito cuidado para não se induzir ao erro. O título, só prestar atenção, o título do poema denuncia a intenção de se registrar de modo sucinto, objetivo e impessoal notícia. Como de fato o poema é sucinto, como a linguagem é sucinta, você está sendo induzido a acreditar que está certo o item. Mas o item não está dizendo isso não. O título do poema denuncia a intenção. O título não denuncia a intenção de registrar de modo sucinto. O título nos faz antever que o poema foi inspirado na notícia de jornal. Só isso. Dessa forma, o item 2 está errado. 3. Adotando o princípio modernista de que a arte deve ater-se ao cotidiano simples, banal, o poema focaliza um episódio corriqueiro relativo a uma única pessoa. Minha pergunta é, o João Gostoso é um personagem individual ou coletivo? Tem ou não várias pessoas, várias e várias pessoas, todos os dias, que fazem isso? Cansadas da vida, cometem suicídio. O personagem, portanto, ele é coletivo, não é uma única pessoa. Dessa forma, apenas o item 1 está perfeito. A resposta, portanto, é a letra B. O bom é que a questão de número 7, ela foi feita a partir do mesmo texto. E como nós já fizemos uma análise, fica tranquilo. Do ponto de vista das vanguardas europeias, o poema tirado de uma notícia de jornal pode ser classificado como: se ele foi feito a partir de uma notícia de jornal, houve o reaproveitamento de um objeto do cotidiano, do dia a dia. Quem fazia isso era Marcel Duchamp, um grande norte-americano. Ele construiu inúmeras obras populares, uma delas, inclusive, ele pegou uma calha de bicicleta e rosqueou, colocando num banco. Ele pegou objetos do cotidiano. Qual a significação disso? Trabalhar os opostos da vida. A calha simboliza o movimento e o banco a paralisação, a inércia. Ele pegou objetos que normalmente não teriam associação com as obras de arte e construiu. O nome disso é ready-made, o nome dessa técnica. Em português seria reaproveitamento, reciclagem, enfim. Esse procedimento, portanto, ele é típico do dadaísmo. Os dadaístas, como o Duchamp, eles pegam objetos do cotidiano e reaproveitam. A resposta, portanto, letra E. A questão de número 8, tenho que dar os créditos. Ela foi feita pelo meu irmão Ramon, companheiro de trabalho. Questão interessante, ele pegou uma situação prática e construiu uma questão. Os textos 1 e 2 são facilmente encontrados nas redes sociais, postados no Facebook ou representados pelo WhatsApp, com o intuito de promover a descontração de seus usuários. Com base na interpretação dos textos lidos, temos como análise correta e mais completa, vai lá para os textos, há uma relação entre eles, naturalmente, porque se estão os dois aí. O menino pobre recebeu do pai dinheiro para pagar a conta de energia. No caminho, o menino viu um sorteio de um carro, comprou o bilhete do sorteio e deixou de pagar a conta. Chegando em casa, o pai, vendo que o garoto tinha gastado o dinheiro, lhe deu uma grande surra.
No outro dia, quando abriram a porta, tinha um carro novinho em frente à casa. E todos começaram a chorar. Era o carro da companhia elétrica para cortar a luz. Vai achando que pobre tem sorte. Observe, por favor, que houve a constituição de uma ideia e ela foi quebrada. Criou-se uma expectativa e ela foi quebrada. O nome disso é anticlímax. Anticlímax. E o detalhe é... Perfeito. Só anunciar aqui, galera, que amanhã nós teremos o grande professor Auricélio de matemática comentando as questões com vocês. Então, finalizando aqui, criou-se uma expectativa acerca do que havia acontecido, que o garoto comprou o bilhete, o pai bateu nele, porque gastou dinheiro, apareceu um carro, pô, ganhou e tal. Não, na verdade era o carro da conta de energia elétrica, que estava atrasado, o carro da companhia que foi lá cortar. Agora observe no texto 2, tem uma imagem, uma Land Rover. Obrigado, Deus, por mais um sonho realizado. Eu sabia que o Senhor não iria me desamparar. Obrigado, Senhor, pelo presente. Ralei muito por isso. Acreditei e fui em busca do meu objetivo. Consegui comprar minha câmera digital para fazer um teste. Eu aproveitei e tirei uma foto desse carrão aí, que nem sei de quem é. A exemplo do texto anterior, houve a supressão da expectativa. De novo, tal anticlímax. Pois bem, letra A. Tais textos podem filiar-se à estética romântica, uma vez que se volta para a finalidade lúdica. De fato, eles foram construídos com a intenção de divertir, de distrair, de passar o tempo. Isso aí você recebe no WhatsApp direto. Mas não é só isso. O anticlímax não é característica romântica, portanto, a alternativa não é completa. B. Os textos acima se afastam da proposta realista, uma vez que a realidade retratada é fruto da idealização comum à produção romântica. O texto acima se afasta da proposta realista. Não. O anticlímax, a quebra da expectativa, é um traço realista. C. Apesar do aspecto realista apresentado em ambos os textos, predomina o caráter romântico, uma vez que se faz presente o aspecto maniqueísta, com desfecho previamente anunciado. Se tem anticlímax, o desfecho não foi anunciado. Anticlímax é a quebra da expectativa. D. Percebe-se claramente a tendência realista. Tá certo. Uma vez que predomina no texto o caráter sarcástico moralizante. Não existe caráter sarcástico, nem moralizante. Letra E. Percebe-se nítida intenção lúdica, ou seja, diversão no texto, que remete à proposta romântica, certo? Bem como a expectativa gerada em torno do seu típico desfecho. No entanto, o humor se dá pelo desfecho de caráter realista, ou seja, um humor inesperado e trágico. A resposta perfeita é a letra E, porque conjuga as duas características dos textos. O caráter lúdico do romantismo e a imprevisibilidade ou quebra de expectativa realista. A questão de número 9, tranquilo e calma. O diálogo a seguir é entre Paulo Honório, narrador, e Godin, jornalista, contratado inicialmente por Paulo Honório para escrever o romance. O que é que você vai fazer? Vá para o enunciado. Com base no texto pode se afirmar. Vá lá, volte lá. O diálogo a seguir é entre Paulo Honório, narrador, e Godin, jornalista, contratado inicialmente por Paulo para escrever o romance. Por que o Paulo contratou um jornalista? Por que ele não escreveu o romance? Naturalmente porque ele não se julgava competente. Subentende-se o quê? Que ele tinha dificuldade com a escrita. Provavelmente. Vamos ver se é isso mesmo. Vá pro inferno, Godin. Você canalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Ah lá, ninguém que fale dessa forma. Azevedo Godin apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos de sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Godin respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócio naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. O pensamento do Paulo Honório qual é? É que você tem que escrever o texto como você fala. Reproduzir a fala cotidiana. E o pensamento do jornalista Azevedo Godin, usar a linguagem culta. Pensemos de forma prática, em termos práticos, associando as escolas literárias. O Paulo Honório, ele representa o quê? O pensamento modernista, presente na primeira e segunda fases. E o jornalista, o pensamento parnasiano, de utilização de uma linguagem culta. Então veja só, de maneira simples e descomplicada, o que nós observamos, tranquilamente, é que o posicionamento de um se opõe ao outro, por isso que eles discutem. Resposta, portanto, a concepção de literatura de primeira e segunda fase modernista está presente no pensamento de Paulo Honório, que é a utilização de uma linguagem simples, reproduzindo a forma de falar. A questão 10, leia o poema de Décio Pignatário, você já sabe, poesia concreta. Considere as afirmações que seguem. Beba Coca-Cola, babe cola, beba caco, beba cola, caco, caco, cola, cloaca. As palavras foram organizadas de forma especial para sugerir uma boca. O refrigerante, ele entra na boca, desce pelo corpo e vai para a cloaca, que é o órgão excretor. O anúncio publicitário é beba Coca-Cola, incentivando você, verbo do modo imperativo, incentivando você a consumir. Porém, o cara fez o quê? Ele subverteu. Beba, babe, o que vai acontecer? Vai ser excretado.
Trata-se de um exemplo de poesia concreta, vanguarda do século XX que alterou radicalmente os recursos materiais de construção poética, valendo-se inclusive de técnicas de publicidade. O texto foi feito a partir de um slogan de refrigerante, publicidade. 2. No poema, o uso do imperativo, beba, tu, beba você, e o jogo lúdico de aliterações, bebe, babe, beba e babe, caco, cola, a sonoridade, né? Contribui para denunciar a forma persuasiva e sedutora da mensagem publicitária que induz ao consumo. A mensagem publicitária, beba Coca-Cola, coca e cola, repetição do fonema C, a literação está perfeita. E 3, o último verso é a síntese da intenção satírica do poema, cloaca, que é o órgão excretor, que desqualifica o produto. Por quê? Porque você toma e vai direto para o órgão excretor. 1, 2 e 3 são perfeitos, letra E. A questão de número 11, que é a última questão que eu vou comentar, eu a construí recentemente, com base numa questão da prova do Enem de 2012. Tem um poema do Mário de Andrade, e aí você deveria considerar o enunciado antes de ler o poema. Cara, o modernismo, a questão da identidade nacional, é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. De maneira sutil, o eu lírico faz uma sugestão que resultaria no desenvolvimento da cultura brasileira. Essa ideia foi reaproveitada com êxito em um movimento artístico-cultural brasileiro, do qual é legítimo representante. Ora, senhores, o Mário de Andrade é da primeira fase modernista, e o movimento mais importante, o manifesto, é a antropofagia, que defendia o crescimento da cultura brasileira. A antropofagia foi reaproveitada no tropicalismo, movimento do final da década de 60 e da década de 70. Agora vamos buscar um texto que apresente isso. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Alegria, alegria. Composição que é considerada o marco inicial do tropicalismo no Brasil. A resposta, portanto, letra A. Pessoal, foi uma enorme satisfação, foi um grande prazer. Agradeço a escola pela oportunidade. Ideias assim são muito boas. As radioaulas, elas são extremamente eficazes, sobretudo nesse momento em que os alunos eles já estão naturalmente cansados com a prática normal da sala de aula. Muitos, inclusive, preferem ficar em casa, descansar um pouco, marcar um outro horário para estudar. E nesse formato, seja no computador, seja com impresso, seja só ouvindo mesmo, você tem uma outra possibilidade. Alguém liga, faz uma pergunta, acrescenta. Então, escola de parabéns pela iniciativa. Os alunos do Colégio Objetivo extremamente preparados. Vai ser mais uma vez um grande show, um grande sucesso. E eu só tenho a agradecer, realmente. Recebi até o presente momento 196 mensagens. Eu não posso, eu não tenho mais nem tempo para isso. Mas de uma maneira bem tranquila, mandar aqui pelo menos aqui um alô para algumas pessoas. Eu vou começar naturalmente mandando um alô para minha esposa, para Fernanda, que foi, além de ser a pessoa que eu amo de verdade, ela foi citada aqui pelos alunos. Os alunos, inclusive, tiveram aula com a professora Fernanda de gramática no ensino fundamental e chega no ensino médio e reencontro. E aí fica tudo em casa, tranquilo. As minhas filhotas lindíssimas, Ana Luísa, que é uma garota de 9 anos, prodígia, que já publicou 2 livros, e a mais nova, a garota lá, Liz, que é uma coisa linda do pai. Galera, foi um prazer, foi uma grande satisfação. Meu telefone travou, eu já tenho seguramente mais de 200 mensagens, e eu só tenho a dizer a vocês, bom vestibular e até domingo na revisão. Tudo de bom, galera, valeu! Você acabou de ouvir Rádio Aula Enem 2014. Patrocínio Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Isso é hora de você chegar em casa. Cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro que deu preguição agora que saiu. Isso é hora de você chegar em casa. Cabra safado, que diabo que tu viu? Foi nada não, mulher, foi nosso carro que deu preguição agora